Ele está sempre torcendo para que a gente continue de pé. Ele fala isso na palavra: aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Ele torce para que a gente continue firmado na palavra, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas é preciso sermos espirituais na palavra de Deus. E mesmo assim, Salomão andando todo torto, trazendo mulheres de outros reinos, barganhando e trazendo os deuses dela para lá, fazendo altar para os outros deuses, começou a adorar na sua velhice, se distanciou de Deus, e mesmo assim Deus continuou deixando ele com a sua sabedoria. Agora, se fosse o maligno aqui, você acha que Salomão já estava vivo? Não estava, já tinha acabado faz tempo. Porque o diabo é invejoso, o diabo é ruim, ele é mau, ele te dá com facilidade. Ele te dá com facilidade. Quando você está no mundo, você não tem prazer com facilidade, você ri, você bebe, você está alegre naquele momento, mas e o outro dia? E as bobagens que você falou naquele momento? E as pessoas que você magoou naquele momento? Não é assim a nossa vida, quando a gente estava no mundo? É ou não é assim? Por quê? Porque fazemos parte daquilo que foi passado para nós. Agora Deus quer passar algo para você, que é o Espírito Santo, é a sua palavra. Só que para você receber agora a palavra de Deus, é preciso de você ter um sacrifício, força de vontade, determinação, amar as palavras, amar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O diabo não está nem aí para ninguém, ele não está nem para nada. Sabe por quê? Porque um dia ele viu o brilho do Senhor lá no céu e quis para ele falou: eu queria ser igual a Deus. Eu queria ter esse brilho, ter esse poder todo, mas toda a honra e toda a glória é de Deus, é dele. E aí foi expulso. E aí ele passou isso para o ser humano. O ser humano, meus irmãos, é igualzinho ao inimigo, porque tudo foi passado para nós. Nós não pecamos porque nós somos, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores de nascença. Às vezes a pessoa não fala uma coisa, não faz outra, mas tem sempre alguma coisinha lá dentro dela que ela é pecado. Uma cobiça, uma maldade, uma inveja, tudo isso que a gente é cansado de ver. Você sabe o que é mais difícil para as pessoas? Torcer para o próximo, amar o próximo. É por isso que a palavra de Deus fala: você tem que amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se você ama o próximo, você não vai desejar mal para ele, como a você mesmo. Você vai torcer, se ver caído, você vai levantar, vai ajudar. Se você tiver condições, você vai caminhar com ele, você vai tratar as feridas dele. Esse é o verdadeiro objetivo da palavra de Deus. Salomão fez isso? Não. Conhecedor com toda a sabedoria, não fez. Não fez que quando ele morreu, que assumiu Roboão, Roboão que era seu filho, Jeroboão era o outro soldado dele. Quando o Roboão assumiu, o povo foi todo em cima dele perguntar se ele ia diminuir os impostos. Então significava que Salomão não era brincadeira, não. Ele não tinha dó do povo, não. Por quê? Porque afastou da palavra. E nunca é Deus que afasta da gente, somos nós que afastamos de Deus. Então a gente tem que estar sempre buscando, esforçando ao máximo. Você se aproximar de Deus é uma maravilha, mas você caminhar com Ele é que é difícil, porque Ele vai caminhar no deserto e você vai ter que andar junto. Ele vai atravessar em pedregais e você vai ter que andar junto. Vai atravessar em vales e você vai ter que estar junto. Mas cada vez que você passa por esses obstáculos, significa que você está confiando nele, confiando na palavra dele, acreditando que ele tem sempre o melhor. Só que tudo que é bom, tem dificuldade para você conseguir. Se alguém que você nunca viu na sua vida vier e te der um carro para você sem pagar, você vai pegar? Você não vai, tem algum problema aí, não tem? Se chegar uma namorada para você e ela já chegar se entregando de vez para você, você vai acreditar em algo? Não vai. Você vai ficar espantado, porque tudo que vem fácil vai embora fácil. É assim. Não foi fácil para Judas Iscariote entregar Jesus? Foi, mas depois veio o quê? O arrependimento.
Aí já era tarde, sabe por quê? Oh, mas Pedro negou Jesus por 3. Pedro negou Jesus, mas o negar de Pedro no Jesus não fez que Jesus morresse. Aquela atitude de Judas levou Jesus para a cruz e não tinha mais como voltar atrás. Por quê? Porque agora ele estava sendo levado. Judas não podia fazer mais nada, o que ele podia fazer ele fez, entregou, e agora? Como que eu vou salvar? Não tinha como. E foi entregue porque Judas foi lá e o beijou, o traiu. É muito triste, não é? Então a gente tem que valorizar muito mais ainda e continuar cada vez mais assim, no limite de tudo, continuar correndo, continuar lutando para que essa palavra continue dentro do nosso coração. Fazer por onde? Fazer por onde? Tiago falou, fé sem obra é fé morta. O que é fé com obra? É falar de Jesus para as pessoas. É falar que Jesus mudou a sua vida. É você fugir da zona dos escarnecedores, dos fofoqueiros, das pessoas que gostam de falar mal dos outros, da vida dos outros. Quando você ouve, vai afastando devagarzinho ali, que eles não vão nem perceber, mas Deus vai perceber, Deus vai ficar grato, porque você está aprendendo com a palavra de Deus. Agora, se você se aproximar da zona dos escarnecedores, da fofoca, da conversa, o Senhor vai falar, não está aprendendo nada. Mas quando você começa isso, é você valorizar a palavra de Deus. Saber que aquilo que Deus tem para nós tem muito, muito, muito mais valor do que ouro, do que prata. Muito mais. Só que vem as tentações. Judas não conseguiu. Pedro conseguiu, Mateus conseguiu, Tiago conseguiu, André conseguiu, Tomé conseguiu, todos eles conseguiram. Todos eles conseguiram. Com dificuldades, com erro, mas buscando. E se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. É isso que eu acho mais maravilhoso, é que Deus sempre nos dá força, no momento da caminhada, no deserto, o sol está quente, Ele põe uma nuvem para você. Porque você também está andando com Ele. Se de noite fizer frio, uma cortina de fogo para espantar os insetos peçonhentos e para ao mesmo tempo te manter quente. Ele te alimenta, te protege. E isso não é maravilhoso? Em Êxodo 14, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 14, Êxodo 14, 26, 31. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. O Faraó, com o tempo, a população hebreia, cresce demais dentro do Egito. Aquele povo não era povo deles. Os primeiros até que admiravam José, por tudo aquilo que José fez, mas depois vieram outros e outros e outros reis, e aí resolveram escravizar aquele povo, que era um número muito grande de homens. Vamos pôr esse povo para trabalhar. É muito mais fácil você escravizar uma pessoa para ela trabalhar para você do que você pagar, salariar ela. Muito mais fácil, você não vai precisar de pagar, dar o que você quiser para ela comer. Não é. Não é assim que o inimigo ensina para as pessoas. A facilidade daquilo que vem mais fácil para você. O Faraó acreditou nisso.
fazia parte do mundo, não conhecia Deus, não conhecia a palavra, e resolveu escravizar esse povo. E durante 400 anos, 430 anos, esse povo foi escravo dentro do Egito. Olha só que Deus ainda permite 400 anos para acontecer. Deus, ele geralmente, ele age depois do acontecido. Não tem como você prender uma pessoa porque ela pensou em roubar. Tem? Não tem. Ela vai cometer o ato e aí depois vem a justiça e aprende. Tá certo que a justiça falha, solta logo depois, ela comete outro e por aí vai, até que chega tanto roubo que aí eles não aguentam e deixam o cara lá. Então, nos olhos do mundo, é o que nós estamos explicando daquilo que vem fácil, para os egípcios era muito mais fácil manter aquele povo escravo, que não precisava de pagar nada para eles. Só que o que acontece por causa dessa atitude deles? Acontece aqui no final o mar fechando sobre o faraó e sobre os seus soldados, porque estavam perseguindo o povo de volta. E ele tinha dado a palavra para Deus. Deus manda praga dentro do Egito para explicar para vocês. Porque Deus não toma nada de ninguém. Ele não toma nada que é seu. Ele não toma de um para te entregar. Não, não é assim que ele faz. Ele permite aquela pessoa usar aquele determinado, vamos supor, aquela determinada terra, mas aquela pessoa vai fazendo tanta coisa errada naquilo ali, que aí chega no momento, porque tudo não é dele. Falou, você teve o seu tempo e a sua oportunidade. Quando o povo entra na terra de Canaã para receber a terra de Deus, lá estavam os amorreus, fariseus, jebuseus e todo aquele de Zeus que estava lá dentro. Todos. Só que ele já estava sacrificando os seus próprios filhos para outros deuses. Então Deus não queria eles mais naquele lugar. E aí permite o povo entrar e tomar aquela terra para eles. E aquele povo teve que lutar, aquele povo. Quando Deus manda Moisés de volta para dentro do Egito, Moisés vai e fala para o faraó, Deus do meu povo, porque o povo clamou, assim como cada um de nós um dia clamou a Deus, falou com ele com o coração aberto. Aquele que não falou, continue falando, até que um dia ele responda. E naquele momento que você clama de verdade para Deus, que ele ouve, que ele olha dentro do nosso coração, porque ele conhece você por dentro, quando ele vê que você está sendo verdadeiro, ele se manifesta e fala com você, eu vou ajudar você. Só que aí você vai ter que andar nos meus caminhos. Não é fácil. A gente vai explicando isso para vocês. Não é fácil, aqui não é facilidade. Facilidade é no mundo que é facilidade. Não é verdade? Mas tudo depois dá a reviravolta. Então, o faraó, com o povo lá todo escravo, o povo fazia parte, era do faraó. Estava no país dos egípcios, e era povo dele, era escravo dele. Então ele tinha que dar aquele povo para Deus levar. Deus não ia pegar aquele povo sem falar nada e levar, não é assim que Deus age. Deus age na luz. Ele mostra para nós o que vai fazer, na minha, na sua, na nossa vida. Nós estamos aqui para eternidade, arrependendo de verdade dos nossos pecados, de tudo aquilo, arrependei-vos, e produzir frutos de arrependimento. Não foi assim que João Batista falava? Então isso nós temos que fazer. O que acontece muito na vida do crente é que ele anda e ele não se arrepende. Ele está na igreja e está muito ali preocupado em comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, mas o arrependimento não tem. Continua fazendo as mesmas coisas, continua sendo ruim para pagar, continua fazendo coisas escondidas, tendo inveja no coração, porque não veio o arrependimento. E a igreja serve para te mostrar esse caminho, como que Deus trabalha no meio de nós. E aí Deus manda as pragas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pragas no Egito. E a última foi a de... E aí chega no momento que o faraó faz aquilo que Deus queria. Ele fala assim para Moisés, pode levar esse povo e ora para esse Deus de vocês nos abençoar.
Não é assim? Quando ele deu a palavra para Deus, Deus pegou o povo e carregou. Só que quando chegou na beira do mar, na praia, aquela multidão de hebreus, que significa lutando com Deus, lutando junto com Deus, né? Então o que acontece naquele momento? O faraó arrepende. Por quê? Porque ele deu a palavra, mas a palavra do homem não tem valor nenhum. Você acha que o homem tem valor na palavra hoje? Você assina uma promissória, você vai no cartório e registra não sei o que, o cara acaba não fazendo nada daquilo que estava assinando e não está nem aí. É assim que é o ser humano hoje. Por quê? Porque hoje isso está normal. E aí, para você perceber que não é só hoje, mas lá de muito tempo atrás, lá, quando a serpente falou no jardim, não vai morrer não, pode ficar tranquilo, pode comer que não morre não. Porque ela quer mais que o ser humano morra mesmo. Porque cada um que morre no mundo vai para o maligno, não vai para Deus. E aí o faraó se arrepende, junta todo aquele povo, soldados, e marcha para trazer de volta cativos. Só que agora é que vem a coisa mais bonita que você pode entender de Deus. Porque agora aquele povo estava nas mãos de Deus. Vocês estão nas mãos de Deus. E nada que o mundo possa fazer, nenhuma perseguição, nada que possa vir a atingir vocês, não vai atingir. Porque a palavra de Deus fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque a palavra de Deus protege e é poderosa. E quando aquele povo veio, os egípcios olharam de longe, os hebreus olharam de longe e já começaram a murmurar: por que não deixou nós lá como escravo? Tá certo, estava começando a andar com Deus agora. E quando a gente começa a andar com Deus, você não tem um verdadeiro entendimento, você não está estruturado ainda, você ainda não tem uma bagagem ainda. Moisés tinha, porque 40 anos Deus estava preparando ele já estava com 82, 84 anos. Deus preparou ele primeiro para a fé dele se manifestar no povo. É assim que ele faz. A sua fé vai chegar tão grande daqui a um tempo, se você continuar firme, que as pessoas vão querer esse alimento. Por causa de vocês, por causa de nós, por causa das nossas atitudes. Por que o povo hoje quase não acredita em igreja nenhuma? Talvez porque não estão pregando a palavra verdadeira como ela tem que ser pregada. Não estou dizendo de todas. Porque tem igrejas sérias e muito sérias nesse nosso Brasil, nesse nosso planeta. Tem igreja que ora, tem igreja que busca, tem igreja que ama a Deus, que tem igreja que está preocupada simplesmente com o Espírito Santo continuar conduzindo e ganhando almas para o Senhor. Tem muitas. E aí quando tentam perseguir diante do mar, né, porque só quem atravessa o mar é só quem tem fé. Você sabe o que significa passar pelo mar ali, no seco? Batismo. Deus estava batizando todas aquelas pessoas. Só batiza quem tem fé. Porque depois do batismo você vai cair no deserto, mas você vai alimentar do maná que cai do céu. E aí a história de Faraó acaba naquele momento. Por quê? Porque o diabo dá e ele te toma. Ele nunca te entrega alguma coisa na sua mão e aquilo vai ter valor por muito tempo. Não vai. Não foi assim na vida de Judas Iscariote, pois será assim na vida de qualquer um que andar com ele. Gênesis 3, a palavra de Deus fala assim. Gênesis 3, lá no primeiro livro, no comecinho. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só aqui o que a serpente fala, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao seu marido. Mas por que Deus permitiu que a serpente entrasse aqui nesse jardim, meu Deus? Pergunto para vocês. Vocês já se perguntaram por isso? Por que Ele permitiu que a serpente entrasse? Estava tudo tão bom, não estava? Sem ela? Mas nós precisamos de conhecer os dois lados da moeda. Se você não conhece a guerra, como você vai saber o que é paz? Se você não conhece a tristeza, você não sabe o que é alegria. Deus permitiu a serpente entrar e passar tudo que ela tinha para o homem, para depois poder trabalhar lá na frente, o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, saber que é pecador, tudo aquilo que nós sabemos. E que glória a Deus, porque nós agora temos esse conhecimento da palavra, porque muitas pessoas vão morrer sem ter tido essa oportunidade. E nós não. Nós vamos para a vida eterna andando com o Senhor. E se você for fiel de verdade, você tem o melhor aqui nessa terra também. Porque Deus não deixa faltar nada no celeiro do crente. A palavra de Deus fala que você nunca vai ver um crente fiel mendigando pão. Não vai ver. Jesus multiplica. Talvez é pouco, mas não vai passar fome. Talvez é pouco naquele dia que ele está testando a sua fé, no outro dia vai ter mais, e mais, e mais, porque é espiritual. A serpente aqui nesse momento consegue ganhar. Mas tudo era um objetivo de Deus nas nossas vidas. Porque hoje você olha e vê o tanto que nós éramos antes de conhecer a palavra, falhos, invejosos. Tem muita gente que fala que não tem inveja, mas tem. Tem lá no fundo do coração, tem um pinguinho de inveja. Quando vê alguém prosperando espiritual, até nas igrejas, quando alguém está prosperando na palavra, que Deus está usando, a pessoa fica com, mas esse cara não sei o que, tem também, você não imagina o tanto, porque não converteu ainda, porque ainda tem reserva lá dentro ainda, e Deus quer limpar, mas não deixa. Produzir frutos verdadeiros de arrependimento. O que é produzir frutos? É continuar orando, buscando, jejuando, falando com Deus, pedindo entendimento espiritual da palavra de Deus. A partir desse momento aqui, todos pagaram por tudo o que fizeram. Adão e Eva foram tirados do jardim. A serpente, que não tinha nada a ver com isso, que permitiu que o diabo a usasse, que aparentemente andava em pé, teve que rastejar o pó da terra. Todos pagaram. O homem, a partir desse momento, ele descobre que o tempo de vida dele agora era determinado e começa a morrer. Quando Caim, por causa de inveja, mata seu irmão, Adão e Eva descobrem que precisava mesmo adorar a Deus, porque sem Ele nós somos uma bomba relógio. Sem Deus é guerra, mais guerra, por causa de nada, não sabe nem por que está brigando mais, já chega no momento que estão só explodindo, já não sabe nem por quê. Não é verdade? Não sabe por quê. Israel está lá quietinho no canto, está adorando a Deus ali, não está fazendo confusão nem nada, e vem o pessoal lá do outro lado e bam, uma bomba. Por quê? Por quê? Nem eles sabem. Porque assim o diabo, nem eles, teoricamente, ele nem sabe o que está fazendo. Nasceu para cair, mas ele atrapalha a vida de todo mundo se você não estiver firmado na palavra de Deus. Para terminar, no livro de Daniel, capítulo 2, Daniel, amém, glória a Deus. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, Daniel. Daniel 2,16.
Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho e pediu para que eles interpretassem, mas ele não falou nem que sonho que era. E aí os seus sábios falaram: é impossível, se você falar pelo menos sonho, a gente consegue falar alguma coisa, mas assim é difícil, não tem como. Somente os deuses do céu, foi isso que eles disseram. Ele falou: vou mandar matar todos os sábios. Olha que interessante. Daniel, Sadraque e Mesaque estavam no meio desses sábios. Aí eles falaram: vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Aí Deus, conhecedor de todas as coisas, conhece nosso pensamento, nosso coração, tudo. Então não adianta você tentar enganar Deus, que você está perdendo tempo. A partir daquele momento, Deus revela não só o sonho, mas o significado do sonho. Nabucodonosor, quando ele revelou o sonho, ele já ficou assustado, né? Falou: é verdade, né? Porque já falou o sonho, eu não falei nada para ninguém. E a revelação do sonho falava sobre reinos. O reino da Babilônia, depois veio o reino dos Medo-Persa, o reino dos gregos, depois veio o reino dos romanos. E aí o que eu quero dizer para vocês, o reino simbolizando o povo do mundo. O reino do mundo ele não mantém. Por quê? Porque aquilo que o diabo dá, ele toma. Nabucodonosor começou com seu reino, tal, botou o povo ali preso judeu, porque Deus permitiu, o povo estava fazendo coisa errada, não estava andando nos preceitos de Deus. Mas depois dele veio o seu filho, o neto, e os persas invadiram, os medo-persas invadiram e já tirou aquele povo ali do reino. E antes eles tinham lutado com os sírios. Venceram os sírios, a Babilônia junto com os medo-persas. Beleza, os medo-persas ali, tomando conta de um reino. Acabou, não tá? Eles vão mandar tudo agora. Não. Aí veio 8 reinos da Macedônia. Alexandre o Grande. Venceu. E aí? Morreu. Porque aquilo que o diabo dá, ele toma. Aquilo que Deus te dá é eterno. Tem mais dificuldade? Muito mais dificuldade. Você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar ao máximo, porque tudo que tem valor, você tem que lutar por aquilo que tem valor. Jesus não lutou, que lutou para que nós fôssemos salvos. Carregou uma cruz, ele foi espancado, foi cuspido, mentiram, acusaram ele ficou quietinho. Uma das maiores lutas. Não existe ninguém mais corajoso do que Jesus. Não existe. Pode ter certeza disso. Porque fazer o que ele fez por nós, sem pedir nada em troca, apanhar o tanto que ele apanhou, por causa de vocês, de mim e de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter essa rica oportunidade de salvação, de entendimento da palavra de Deus. E aí veio logo os romanos também, e aí foi outra tragédia. E os reinos, hoje, existe um reino que domina hoje? Existem as Nações Unidas, mas tem gente aí que não liga muito não, e o pau está quebrando para lá. Porque aquilo que o diabo dá, ele toma. Mas aquilo que Deus dá para nós é eterno. Deus tem sempre o melhor para a gente. E Ele quer que nós continuemos nessa caminhada. Às vezes você pode achar que nada está acontecendo, mas Deus está sempre nos protegendo de todas as setas, de todas as artimanhas do inimigo, porque nós estamos debaixo das suas mãos. Porque também fazemos parte desse povo, que talvez como Pedro cometeu alguns erros, mas aprendeu com eles.
que talvez como João, que teve que ficar preso numa ilha, mas mesmo naquele lugar distante, Deus continuava usando ele, porque o coração dele estava com o Espírito Santo lá dentro. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração, nós somos livres e libertos na palavra do Senhor. Amém? Por isso eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra venha dar mais conhecimento para vocês, te dar mais espiritualidade, entendimento da palavra, fé, continuar sempre lutando ao máximo para continuar crescendo, assim como nós temos feito a mesma coisa. Porque fé sem obra é fé morta. E tudo aquilo que Deus dá para nós é maravilhoso. E por isso eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Então vamos estar orando, apresentando o nosso lar, apresentando, o início dessa semana, que o Senhor venha adiante de nós. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos, ó Senhor, pela nossa família e apresentamos ela diante do teu altar, apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, alcançando com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. E diante de Ti nós apresentamos a nossa vida e apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos propósitos, as nossas obrigações que temos que cumprir durante todos esses dias dessa semana. Que o Senhor venha de encontro a cada um nesta noite, quebrando as barreiras, os impedimentos, tirando tudo que não provém do Senhor, mas que a capacitação do Senhor venha a ser derramada sobre cada um aqui nesta noite. Acalma cada coração, Senhor, nesta noite, e mostra para cada um de nós que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que tem nos levantado, é o Senhor que tem nos sustentado, e vai continuar nos sustentando, porque a Tua misericórdia tem nos alcançado a cada amanhecer. Papai querido, diante de Ti, apresentamos também cada um que nos escutou, que o Senhor venha abençoá-los nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, com a Tua paz, com o Teu refrigério. Abençoa com a Tua cura nesta noite. Papai querido, nos abençoa com a força do Senhor, com a ousadia do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos por este momento, que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha derramar sobre a nossa vida a paz e o refrigério do Senhor. Papai querido, eu levo os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.